Os Místicos, com Robério de Ogum. No programa Os Místicos de hoje, especial Karma, Destino ou Maldição, Robério de Ogum revela a surpreendente ligação e as influências espirituais entre Raul Seixas e seu cover, o músico Roberto Seixas. Será que Roberto Seixas já sabia desta influência espiritual? Acompanhe. Você sabe quem você é? De onde você veio e para onde você vai? Você sabe por que ontem ou outro dia você sonhou com algo que você nunca viveu? E de repente, você vai a um lugar e você tem a impressão que você já esteve nesse lugar. No programa de hoje nós vamos tentar descobrir esses mistérios. Nós vamos tentar entender quem somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Por que de repente uma pessoa sente ser uma outra pessoa? Por quê? Por que de repente uma pessoa se veste, age, sente igual uma outra pessoa? Pare comigo para pensar. Comece a pensar. Vamos juntos fazer essa viagem. Eu hoje trago um convidado. Ele de repente conhece um ídolo, mas conhece pela televisão, conhece pelos pôsteres de revista, conhece através da sua música, da sua composição, e a vida dele começa a se influenciar. Junto comigo, nós vamos desvendar, nós vamos descobrir esse mistério. Nós vamos saber se o que acontece com José Roberto Augusto é karma, destino ou maldição. Pois é, eu sou Roberto Seixas, nasci José Roberto Augusto, sou casado há 35 anos com a dona Dirce. Eu sou pai de 3 filhos e avô de 5 netos. Essa é a minha história, nasci em Americana e com muito orgulho carrego essa bandeira chamada Raul Seixas, com muito prazer e amor. Para que você possa entender um pouco da nossa história de hoje. Quem foi Raul Seixas? Eu conheci Raul Seixas. Raul Seixas, ele tinha em volta de si o questionamento da vida material e da vida espiritual. Raul tinha um caminho para falar de Deus. E aqui na Terra, ele conhece, não é pelo acaso, mas pela vontade de Deus, um dos maiores gurus do mundo hoje. Um homem rico de alma, de espírito, que através dos seus livros faz os seus best-sellers se espalharem pelo mundo. Paulo Coelho. Naquela época, Paulo Coelho era guru de Simone. Paulo Coelho era guru de Roberto Marinho. Paulo Coelho, naquela época, era guru de muitos artistas. Mas ele não se completava. Até que um dia ele conhece Raul Seixas. E aí sai Sociedade Alternativa, Gita, Ouro de Tolo, os grandes sucessos de Raul. E Raul explode com sua música para o mundo. Mas quem era Raul Seixas? Um homem iluminado? Ou era Paulo Coelho? Mas não era só Raul e Paulo Coelho. O irmão do Raul também tinha suas influências. A esposa de Raul. Já era um punhado de pessoas que, ao se reunirem, eles recebiam do plano espiritual a intuição. Recebiam do plano espiritual ajuda.
E aí a carreira daquele menino, daquele baiano que era guitarrista de Gerry Adriani, cresce no Brasil. Gerry fica para trás. O guitarrista de Gerry Adriani começa a conquistar o mundo. E Paulo Coelho começa a ser descoberto. Aí surge o guru Paulo Coelho. E esse personagem, chamado Raul Seixas, junto com Paulo Coelho, começa a influenciar uma pessoa do interior do estado de São Paulo. Começou a influenciar José Roberto Augusto. Mas quem estava fazendo isto? Se aqui tinha um grupo de pessoas, Paulo Coelho, Raul Seixas, irmão de Raul, esposa de Raul, que se reuniam e tinham esta ligação. E aqui, José Roberto sozinho, já começava a sentir os mesmos sintomas? Começava a se vestir igual, a colocar na sala da sua casa a fotografia de Raul Seixas. Quer ver o que ele vai contar? Pois é, Robério. Eu ganhei esse quadro, eu não conhecia muito bem a imagem do Raul, mas alguma coisa muito forte nos aproximava. Muito, muito, muito. Eu coloquei na sala de minha casa e peguei uma máquina rotuladora e escrevi A Hora e a Vez de Roberto Seixas, porque quando eu vi Raul a primeira vez na televisão, eu decidi que meu nome seria Roberto Seixas. Não o cantor, não o sósia, nada, mas que meu nome seria Roberto Seixas. Algo muito ligado à espiritualidade, como irmãos. E coloquei esse quadro na minha sala, e desse quadro eu tinha o hábito de sair todas as manhãs do meu quarto e passava a mão em cima daquela rotuladora. A Hora e a Vez de Roberto Seixas. Todos os dias eu fazia isso. Até que 15 dias antes eu tive um sonho, que nesse sonho eu iria cantar num determinado local e que a foto do Raul estava naquele local. Eu pedi que não deixasse aquela foto, que tirassem. Eu não queria que as pessoas confundissem Roberto Seixas querendo ser Raul Seixas. E acordei pela manhã, só que nisso eu sonhei com água, aquela coisa toda, e fiquei triste. Ao acordar, levantei, sentei no sofá, olhei para aquele quadro e disse a ele: meu irmão, o que é que me espera? O que é que você tem para mim? 15 dias depois, ou melhor, uma semana depois, ao acordar e fazer aquele mesmo processo, eu parei e disse a ele: meu irmão, a hora que você quiser voltar, ao princípio, eu estou pronto. E uma semana depois, no dia 21 de agosto, Raulzito voltou ao princípio. E é por isso que eu estou aqui. Quer dizer, voltar ao princípio, deixou o nosso mundo? Deixou o nosso mundo. Ele morreu? Morreu. Raul vai embora. Como pode José Roberto Augusto encarnar tanto Raul Seixas? Como pode? Como pode Deus, ou os céus, ou os guias, os santos, os orixás, conduzirem para esse caminho? Robério de Ogum, o que acontece após a morte de Raul Seixas? Depois da morte de Raul Seixas, ele vai visitar o pai de Raul, uma das pessoas que mais influenciou literariamente a carreira de Raul Seixas. O pai era um ferroviário. Aquela música do Raul, Trem das 7, já vinha a inspiração do pai. E ele vai visitar o pai. O pai mal num hospital em Salvador. Ele entra. Ele vai dizer, José Roberto, vai dizer o que o pai de Raul Seixas disse a ele. Pois é, eu cheguei em Salvador em 91, já tinha quase 2 anos da morte de Raulzito. Fui visitá-lo no Hospital Espanhol. Quem me deu essa graça de me levar até o hospital foi Tio do Gama, um ex-Pantera, um ex-músico de Raul. E assim que a enfermeira terminou de aprontar o seu Raul, aquela coisa toda, porque ele tinha muitas dores, ele tinha osteoporose, Tio do Gama entrou ao quarto
Entrando no quarto do pai de Raul, do senhor Raul Varela, ele falou da seguinte forma: senhor Raul, tudo bem? Eu escutei ele falar, tudo bem, e você? Pois é, eu trouxe de São Paulo uma visita para o senhor. Ele veio lhe visitar, tá bom? Eu trouxe essa visita para lhe ver. Isso depois de quase 2 anos da morte de Raulzito. Quando eu entrei no quarto, que eu o abracei e beijei o rosto, a testa do senhor Raul, ele começou a chorar, olhou para mim assim e disse, meu filho, finalmente você veio me visitar. Por que demorou? Aí tiveram que me tirar do quarto rapidamente, porque ele começou a chorar demais e eu tive que sair do quarto. E aí comigo, vamos ver se é karma, destino ou maldição. O encontro dele, José Roberto Augusto. Raul Seixas já não pertencia mais ao nosso mundo. O sósia, aquele que se acha ser Raul Seixas. José Roberto que sente o que ele acha que Raul sentia. Depois de visitar o pai, a mãe de Raul Seixas o chama em Salvador e dá a ele uma autorização, como nós estamos mostrando, para que ele use o sobrenome Seixas. Ele mesmo conta como foi o encontro com a mãe de Raul Seixas. Pois é, foi muito emocionante, porque ela olhou assim para mim e disse também que não queria olhar muito para o meu rosto não, porque trazia lembranças do filho dela, que a única diferença que tinha era a ponta do nariz. Na época era mais bolinha, então ela dizia que a ponta do meu nariz era bolinha, a de Raulzito era mais achatadinha. E dizendo isso, falou, meu filho, eu tenho aqui em mãos uma autorização para que você utilize o sobrenome Seixas, para que ninguém lhe importune mais. Porque assim também era o desejo de Raulzito. Imagina você que está em casa. A história é louca. Hã? José Roberto consegue o quê? Num leito de hospital, o pai de Raul se emociona. A mãe de Raul Seixas o chama e diz, use o meu sobrenome, o sobrenome de meu filho. Será que quando a mãe de Raul foi ao hospital e o pai lhe contou que José Roberto havia o visitado, será que não disse eu senti o próprio Raul ou não senti o próprio Raul? Será que aí a mãe não o chamou e não lhe deu o seu sobrenome? Será que a mãe não sentiu algo do próprio filho Raul Seixas? Você que está em casa deve estar perguntando, e a esposa de Raul? A mulher de Raul? O que fala de tudo isto? O que diz a mulher de Raul Seixas de tudo isso? Aquela que tem todos os direitos autorais. Os direitos autorais das músicas, da imagem, de todo o material, de todas as edições. O que ela diz? Tem um que eu gosto muito, que é um amigo meu querido, da família e tal, que é a cara do Raul. A gente tem aqui na plateia um cover do Raul que veio... É o Roberto Seixas. O Roberto Seixas é da família? Não, não é não, mas podia até ser, porque é a cara, né? Parece. E tem um Seixas no nome. O Seixas é nome artístico ou é nome mesmo? Sim, é nome artístico, né? É nome artístico. Cedido pela própria família, para que eu desse seguimento às bases da sociedade alternativa, com muito carinho, né? A voz, inclusive... E o jeito, eu fico nervosa. O que ele acha de pessoas que fazem cover do Raul para se promover? Para se promover eu não acho legal, mas tem pessoas que fazem cover de Raul por adorar Raul. O caso de Roberto Seixas, eu gosto dele, é uma pessoa que gosta muito de Raul. Expansão São Paulo. Sabe
quantas estações já foram inauguradas pelo Expansão São Paulo? 3? 5? 3! Nem 2, nem 3, nem 5. O governo de São Paulo já entregou 10 novas estações e até 2010 serão 28 novas estações. O governo de São Paulo já cumpriu várias etapas da Expansão São Paulo e vai continuar trabalhando sem parar para diminuir a superlotação e oferecer um transporte cada vez melhor para você. Governo de São Paulo, trabalhando por você. Clouds come and go, the rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow. Ainda bem que as pessoas mudam. Antes a preocupação era se ia fazer sol. Hoje se usa protetor até em dia nublado. Antes pouca gente esquentava a cabeça com o planeta. Hoje só se fala em diminuir o aquecimento global. Antes quase ninguém usava camisinha. Hoje todo mundo tem a sua e sabe que tem que usar. É só olhar na rua pra ver que as coisas mudam. Aliás, é na rua que vemos gente que ainda bebe e dirige. Bom, aí a gente volta pro começo do filme. Ainda bem que as pessoas mudam. Mude você também. Se for dirigir, não beba. Viver. Essa é a lei. Como a família de Raul se envolveu nisso tudo? Será que aquele mesmo grupo do plano espiritual que ajudava Raul, Paulo Coelho, será que karmicamente José Roberto não tem vínculos espirituais com essas entidades? Porque não é Raul, não é o espírito de Raul que se aproxima dele. Porque nós aqui no planeta Terra, quando nós sentimos algo de alguém que já se foi, alguns médiuns despreparados, alguns religiosos sem conhecimento de nada, o que dizem? É encosto, é o espírito. Mas Raul estava vivo. E José Roberto já se vestia como Raul. Já tinha na sala da casa dele a fotografia do ídolo e dizia que quem recebia a família dele, as visitas, era Raul. Então não é o espírito de Raul, mas é. E tem tudo para ser. E nós vamos desvendar agora o mesmo grupo espiritual que cuidava de Raul, que cuidava de Paulo Coelho, que cuidava de Kika, que cuidava da mãe, que cuidava do pai. Será que José Roberto, karmicamente, não tinha que ter nascido nesse mesmo habitat humano? Será que por um problema kármico, por um desvio kármico, ele foi nascer em Americana? Hã? José Roberto, você sente o que de Raul Seixas em você? Eu sinto a espiritualidade dele 24 horas. O que é essa espiritualidade para você? Olha, muitas das decisões que eu tenho que tomar, eu me vejo envolvido com a sua áurea.
para você ter uma ideia, eu nunca disse isso a ninguém, mas bem antes da volta dele ao princípio, muitas das vezes eu sentei no sofá e perguntei a ele: e aí, meu irmão, vai dar certo hoje isso? Essa volta ao princípio quando ele estava vivo? Quando ele estava vivo. Ele, segundo o meu pensamento, eu dizia: olha, hoje não vai estar certo o show, hoje não vai dar certo, hoje eu não vou receber. Eu dizia, porque era uma informação que ele me passava. Ele vivo? Ele vivo. Entenda. E incrível que eu tenho essas coisas guardadas comigo, as pessoas presenciavam isso. Você que está em casa nesse momento, você se perdeu. Entenda. Ele diz que Raul Seixas vivo. Ele vivo, ele já imitava o Raul. Você já se sentiu sósia de Raul. E ele conversava com o Raul. É realmente possível essa ligação espiritual, mesmo com Raul ainda vivo? O que ele está falando não é besteira, não. É possível. Porque Raul humano, Paulo Coelho humano, eu sempre vou vincular Raul a Paulo Coelho, porque se Raul não encontrasse Paulo Coelho, Raul não era nada. E se Paulo Coelho não tivesse encontrado Raul, Paulo Coelho também não era nada. Era missão, era karma. Agora, esta força do plano espiritual, lá dos céus, iluminava eles aqui. Ele, karmicamente, separado, porque ele teve um desvio de karma. Ele estava sozinho, marcado por um sofrimento. Porque a vida dele, eu tenho certeza absoluta, e não falamos sobre isso, foi uma vida de altos e baixos, de sofrimento. Hoje melhor, aí cai tudo por terra, tenta levantar de novo, cai tudo por terra, tenta levantar, cai tudo por terra, mas o objetivo era sempre o mesmo. Ele queria, sem saber o porquê, sem entender o porquê, queria ser Raul Seixas. Era chamado de louco, era. Muitas das vezes. Família desacreditando. Total. Amigos. Pior ainda. E ele lá insistindo. Era uma força. Uma força. Uma força, uma luz que vem de dentro, chamada karma, que move. Qual foi o... Quando você, depois da morte dele, qual a sensação que você tem hoje? Eu tenho a sensação de estar no caminho, na minha caminhada escolhida e com o dever quase cumprido. Eu sinto isso hoje, que o que foi começado através dos meus shows hoje, eu consigo, houve uma transmutação muito grande. Daquele público que acompanhava Raulzito, para o público que me acompanha hoje, eu consigo expressar todo o sentimento que Raul queria expressar naquela época e que não foi possível, ele tem hoje. Vamos ver agora uma imagem de um show do José Roberto, o Roberto Seixas e de Raul Seixas. Vamos ver qual a semelhança que há entre os dois. Domingos glaciais, Atlantas colossais, que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. José Roberto, Roberto Seixas. Quando você sai na rua, te confundem com Raul? Já houve uma época que confundiam muito, me chamavam muito de Raul Seixas. E engraçado que o meu espiritual me cobrava isso, que não me permitia ser chamado de Raul Seixas, e sim de Roberto Seixas.
E hoje não, hoje eu já consigo sair à rua e digamos que 60% das pessoas me chamam de Roberto Seixas. As outras 40% unem Raulzito à minha pessoa. Seu relacionamento com a mulher de Raul Seixas? Muito bom, muito bom. Eu tive assim, a grata satisfação de dividir com ela uma das primeiras letras que Raul deixou para que eu gravasse, chamado Nada Deve Existir. Está no meu segundo CD. Eu fui ao Rio de Janeiro, onde sentei com ela ao chão, e ali a gente pôde começar a produzir esse disco. E o mais engraçado é isso, porque as pessoas diziam que ela ia me cobrar direitos autorais, queria parceria. As pessoas sempre diziam que Kika era dessa maneira. Foi totalmente ao contrário. Falei, Kika, você quer parceria? Não, Roberto, isso é uma coisa tua e Raul, é entre vocês dois. Ela disse isso? Ela disse isso. Mulher de Raul diz, eu não quero direitos autorais, eu não quero nada, porque é uma coisa entre você, Roberto Seixas, e Raulzito. E Raul, que ela chama de Raulzito. Raul Seixas. Talvez você esteja me perguntando agora, e aí, Roberto, o que é isto? Por que Roberto Seixas age assim? Vamos perguntar mais a ele. Quando você está no palco, você sente a presença de alguém? Ah, muito. Raulzito, ele é permanente ali. São raros os momentos que eu posso estar no palco e me sentir eu, assim, exatamente eu. Eu me sinto eu. Eu quero que... Senão vai parecer loucura. E são nas grandes loucuras que se tem as grandes verdades do mundo. Isso desde Gandhi, Nero, Jesus Cristo e outras coisas mais. Mas é muito grande a presença dele. Muito grande. Nós não mandamos nada, quem manda é o plano espiritual. E Roberto Seixas é de uma família que viveram há milênios de anos atrás. Uma família velha que teve junto com Raul Seixas, Paulo Coelho e outras pessoas, uma missão aqui na Terra. José Roberto Augusto, hoje Roberto Seixas, também fez parte dessa família. Também fez parte. Só que por um desvio de karma ele veio nascer em Americana. E essas pessoas, Rio e Bahia, não se encontraram aqui na Terra. A missão de Raul Seixas, ela foi cumprida muito rápido no planeta Terra. A passagem dele pelo nosso plano foi curta. E ele fez em tão pouco tempo o que outros homens, outros seres humanos demorariam muitos anos para fazer. Ele abriu os caminhos para Paulo Coelho. Mas aqueles espíritos que eram o karma dele aqui na Terra, também é o karma de José Roberto Augusto, Roberto Seixas. A história de José Roberto, que ele encarna Raul Seixas, que ele sente Raul Seixas, eu posso te garantir, essa história é uma história trazida de outras vidas encarnada no hoje. Milênios e milênios de anos atrás, José Roberto, Paulo Coelho, Raul Seixas, pai de Raul Seixas, viveram num país do Oriente, vieram nesta vida para cumprir uma missão, juntos. Por um desvio kármico, ele corta a sua origem da sua vida espiritual. Quem influenciava do plano espiritual? Raul Seixas, Paulo Coelho, hoje e há anos atrás,
influencia Roberto Seixas. Não é uma loucura. Não é um destino. Não é uma maldição. É um karma. Se você tem alguém em sua família que tem esse mesmo sintoma, que acha que é uma outra pessoa, ou essa outra pessoa o influencia, respeite-o. Porque uma pequena raiz de uma grande árvore espiritual está influenciando a vida desta pessoa. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Mande sua mensagem para Robério de Ogum ou e-mail fale@portalroberiodeogum.com.br.